O segundo filho do dono da Associação de Comerciantes de Feium em Liu é conhecido por sua diligência, trabalho duro e cortesia desde jovem. Superficialmente, Shinji Kyu parece ser um jovem educado que leva seus estudos a sério, mas ele esconde um lado mais aventureiro e travesso. Ele é um leitor ávido e passa a maior parte do tempo procurando livros raros quando não está preocupado com seus deveres. Por ser o segundo filho do dono da guilda de comerciantes de Feium, Shinji Kyu é extremamente rico e possui uma influência significativa. Ele aprecia o valor da mora-ganha legitimamente. Seu forte senso de justiça significa que ele não tolera negociações e métodos desleais, usando seus próprios métodos para corrigir a situação. Mesmo sendo responsável pelo trabalho, ele geralmente dá o crédito aos outros. Mas muitas vezes deixa para trás dicas sutis para indicar que ele desempenhou um papel importante. Shinji Kyu tem cabelo escuro, azul marinho, com franja simétrica e olhos âmbar dourados. Ele tem uma estrutura esguia e um tom de pele claro. Ele usa um brinco azul com uma borla de ouro na orelha direita. Ele é o único personagem que usa um único brinco direito. Outros personagens têm dois brincos, sem brincos ou um único brinco esquerdo. Sua visão está presa na parte inferior do lado esquerdo do casaco, em cima de um pedaço de tecido branco com babados. Seu traje consiste em um longo casaco de seda que vai do preto na gola aos tons de azul marinho conforme o material desse. A parte de baixo do casaco é colorida em um amarelo contrastante e um padrão leve e ondulado que alude à sua hidrovisão em todo o tecido. A gola e as ombreiras são debruadas com um material metálico dourado e, do lado direito do peito, está um broche grande e circular. É incrustado com uma joia azul, assim como o centro da gola, os botões do casaco e os punhos das mangas, frontal e lateral. Por baixo, Shinji Kyu veste uma camisa branca de mangas compridas com uma costura franzida à direita, revelada pela fenda de seu casaco atrás de dois botões em forma de fita sobrepostos. Além disso, ele usa mangas distintas com babados que se estendem por seu casaco dourado e folgado. Uma fita branca, preta e amarela em forma de trevo está presa ao lado direito de seu cinto. Abaixo dele está pendurado um par de fitas retangulares, uma em branco cobrindo uma fita preta notavelmente mais longa. Ambos possuem decalques de ouro em suas pontas. Ele também usa um short azul marinho com pontas pretas que ficam escondidas principalmente pelo comprimento do casaco. Na perna direita, Shinji Kyu usa uma liga com uma borla azul, logo abaixo do joelho. Seu calçado é composto por um par de botas brancas de cano alto, pretas nos saltos e sola com motivos dourados. Todo comerciante no porto de Liu conhece Shinji Kyu da guilda de comerciantes de Feium. Todos o veem como um jovem gentil e educado, que é um excelente aluno. Em suma, um dos principais talentos em todos os sentidos. Como o segundo filho da família, Shinji Kyu não é obrigado a carregar o fardo de gerenciar os assuntos da guilda. No entanto, Shinji Kyu possui um talento acadêmico único entre seus colegas, isto é, os filhos dos comerciantes mais ricos de Liu, e era frequentemente elogiado por seus tutores quando jovem. O irmão mais velho de Shinji Kyu, enquanto aprendia os negócios da família com o pai, acreditava firmemente que Shinji Kyu se tornaria um grande trunfo para os negócios um dia. No entanto, pouco sabia que Shinji Kyu, depois de terminar os volumes assustadoramente grossos de comércio e filosofia, escondia entre eles romances de artes marciais, que passou a ler incessantemente a partir de então. Às vezes, Shinji Kyu desaparece repentinamente por horas seguidas, sem explicação. Quando perguntado o motivo, ele simplesmente responde, um momento sozinho. Para Shinji Kyu, um momento sozinho pode significar muitas coisas. Por exemplo, ir à livraria Vanvin para ler os últimos romances ou ir à casa de chá para conhecer as novas bebidas de Yunjin. Às vezes, isso significa que ele foi recrutado para ser um guerreiro da justiça. Derrotar bandidos na estrada, afugentar monstros, ajudar crianças pobres a pegar suas pipas nas copas das árvores. Tudo isso é responsabilidade de um herói da justiça. Ele também viajava disfarçado, assim como nas cenas clássicas dos romances.
e no final de suas aventuras não hesitaria em usar o poder da guilda de comerciantes para resolver alguns problemas complexos quando a violência não era a resposta. Um dia, o irmão mais velho de Shinji-Kyo veio procurá-lo, mas descobriu que ele não estava por perto. Quando Shinji-Kyo voltou mais tarde, ele encontrou seu irmão no corredor. Seu quarto estava uma bagunça, então eu lhe ajudei a arrumar. Ouça, você e eu somos responsáveis pela reputação da guilda de comerciantes de Feiun. Temos que agir de acordo. Se você não pode nem limpar um quarto, como vai querer ajudar o mundo? Um adeptus disse uma vez. Depois de meia hora de palestras, Shinji-Kyo foi finalmente liberado, mas seu irmão disse algo estranho no quarto. Não entrarei no seu quarto sem permissão da próxima vez, vou garantir que as empregadas façam o mesmo. Shinji-Kyo não fazia ideia do que estava falando. No entanto, quando seu irmão se virou, com um olhar desanimado, ele murmurou para si mesmo. Aqueles livros debaixo da cama. Não, eu não deveria folhear esse tipo de livro, eles são. Afinal de contas, Shinji-Kyo está crescendo. Não quero dar bronca o tempo todo. Puberdade, talvez. No final, até Shinji-Kyo achou estranho, esperando que uma das empregadas tivesse algo a dizer sobre o estoque de romances de artes marciais embaixo da cama, mas ninguém nunca entrou em seu quarto novamente. Para impedir que Shinji-Kyo passasse o dia inteiro na biblioteca Vanvin na encosta de Feiun, seu pai concordou em deixá-lo aprender artes marciais com o clã Guia. Para sua consternação, Shinji-Kyo rapidamente descobriu que Guia era uma arte em esquecimento que estava em constante declínio há anos. Não existiam aulas adequadas e o dojo de luxo em que ele havia se inscrito nem pertencia ao clã, eles acabaram de alugá-lo temporariamente para manter as aparências. O pai de Shinji-Kyo estava, obviamente, ciente desses assuntos com antecedência. Para ele, tudo era apenas por diversão. Ele achava que Shinji-Kyo se contentaria em aprender um pouco da arte das lâminas para se exibir, e não para defesa pessoal. Ele não contava que o prodigiosamente inteligente e extremamente culto Shinji-Kyo fosse um talento tão notável em Guia quanto em todas as outras disciplinas em que se dedicou. Uma combinação de sua própria intuição e amplo conhecimento da literatura antiga fez com que ele fosse capaz de revitalizar completamente a arte morta. Shinji-Kyo ficou desapontado com o programa de artes marciais de Guia no início, mas aprendeu outros truques. Pó de cal, areia fumegante, peixe de papel, engolir espadas, soprar fogo. Shinji-Kyo ficou deslumbrado com as várias opções. Ele decidiu imediatamente que aprenderia todas elas, não importando quanto tempo levasse. Ele pensou que seriam úteis em seu repertório durante as futuras façanhas como um herói errante. Há dois lados na personalidade do Shinji-Kyo. Enquanto quieto e despretensioso na frente de estranhos, ele é sociável e falador na companhia de amigos e familiares próximos. Embora mais contido que seu irmão mais velho, ele ainda tem um lado brincalhão e travesso. A pessoa que geralmente suporta o peso de seu senso de humor bizarro é alguém chamado Shonjun, um polímata que geralmente é encontrado em uma das trilhas da floresta em torno de Liyue. Shonjun: encontrei uma casa mal assombrada para você praticar. Shonjun: você precisa acreditar em mim. Não fui eu quem colocou as armadilhas dentro daquela casa mal assombrada. O quê? Não é assombrada? Bem, eu não tinha como saber, não é? Shonjun: não me olhe assim. Olha, você está ferido, é melhor você ficar lá e descansar um pouco. Shonjun: temos uma empregada que aprendeu a arte da terapia com óleos essenciais na casa de um nobre em Sumeru. Que tal pedir para ela que cuide das suas feridas? Ser um cavaleiro significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Cavaleiro significa ouvir sua consciência chamando você para agir diante de uma injustiça, certo? Ou talvez seja simplesmente saber o certo e o errado. Não, isso não basta, deve ter algo a ver com ser uma pessoa justa. Para Shinji-Kyo, cavaleiro significa simplesmente, seja bom e faça o bem. Como filho de um comerciante rico no porto de Liyue, ele nasceu para o mundo do comércio.
Aprendeu noções de cavalheirismo gradualmente à medida que crescia. No entanto, uma visão mudou tudo. Ele finalmente conseguia realizar aquelas ações lendárias com as quais só podia sonhar quando criança. Claro, não há como se desfazer completamente de seus deveres na guilda, mas desde que ele saia e seja um herói, mesmo que ocasionalmente, já ficava satisfeito com sua vida. A única coisa que pode tirar o sorriso do rosto de Shinji Kyo é quando os cínicos questionam os verdadeiros motivos dos heróis cavaleiros. Posição, reputação, recompensa, acordos sombrios. Sempre que Shinji Kyo ouve pessoas falando mal sobre verdadeiros heróis, a expressão em seu rosto pode não mudar, mas ele certamente inclui essas pessoas em uma seção especial de sua lista negra reservada para quem ele odeia mais do que cenouras. Shinji Kyo escreveu uma vez um romance de artes marciais chamado Uma Lenda da Espada, com base em suas próprias experiências, com a intenção de publicá-lo no porto de Liyue. Para sua surpresa, seu manuscrito foi rejeitado pelas editoras locais, que acreditavam que ninguém teria interesse em uma história com um cenário tão irrealista e um enredo tão banal. Ressentido, Shinji Kyo imprimiu algumas cópias em particular e as colocou furtivamente na livraria Vanven, que ele frequentava. Mas realmente ninguém se interessou, um fato que ele não aceitou muito bem. Ele não sabia, no entanto, que um comerciante que passava em Inazuma realmente comprou uma cópia para levar para casa, onde recebeu ótimas críticas. Os escritores da região tentaram copiar o sucesso de A Lenda da Espada, mas nenhum conseguiu. Ela continua sendo a obra mais vendida até hoje. A escola de artes marciais conhecida como Clã Guia está em declínio há centenas de anos. Em seu auge, o nome do clã ressoava como aço por todo o porto. Disse que existem 3 grandes artes secretas do clã: os caminhos do Perfurador de Luz para lanças, Cortador de Chuva para as espadas e Executor de Vidas para aqueles que se destacaram em ambos. As 3 artes seriam refinadas ao longo das gerações, e com o tempo alcançariam seu ápice. No entanto, a força do clã continuava a diminuir, levando-os a perder sua influência. As 3 artes se tornaram diamantes escondidos em meio às pedras brutas, esperando silenciosamente por um sucessor. Depois de muitos anos, o clã Guia finalmente conseguiria um em Shinji Kyo. Foi ele quem dominou com sucesso o antigo princípio marcial, após apenas 4 anos de estudo. A arte da arma Guia enfatiza o uso da arma como uma extensão de seu corpo, e de fato essa é uma ideia comum entre as várias escolas de artes marciais em Liyue. Mas para Shinji Kyo, a base da lança e da espada era o uso de uma visão. Os artistas marciais deveriam ver uma visão como uma extensão de si mesmos, e ver sua arma como uma extensão da visão. Assim, ele diz que as artes da lança e da espada são apenas a arte do olho. Tendo chegado a essa epifania, Shinji Kyo pegou uma pluma e escreveu um verso sobre o princípio marcial. Lendo, os Guia foram sacudidos por lágrimas, declarando que Shinji Kyo não precisa do clã Guia, mas o clã Guia precisa de Shinji Kyo. Desde então, esse verso está guardado na sede do clã no pavilhão Vanshan. Os discípulos são proibidos de lê-lo, muito menos os forasteiros. O verso lê-se assim: as artes do Guia eu muito estudei, em seus segredos sou treinado, agora suas profundezas há muito perdidas caem sobre mim como a chuva abençoada. O coração pulsante da arte da espada de Guia é como uma chuva de flores flutuantes. Uma poderá desabrochar, mas aqueles que não a lerem perecerão. A lança Guia é uma dança de lanternas, como as chamas no escuro profundo da noite. Como as faíscas, elas se dispersam com facilidade no escuro, depois se unem como o amanhecer que se aproxima. Dizem que a espada é como seu braço, eu digo que o brilho está no olho de quem vê, uma luz como o amanhecer claro que se aproxima. Aqueles que vagueiam não carregam o fardo. Cortam livremente a chuva e perfuram a luz com sabedoria. Como um dragão cobra, eles não podem ser subjugados. Em seu olho direito está a lâmina, e no outro a lança. Este texto deveria ter sido de leitura livre para todos. A única razão pela qual ele foi guardado é a péssima caligrafia. Tem interesse em saber mais sobre os personagens de Genshin Impact? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo.
Obrigado por assistir até o final e até a próxima!